Gurizada, o negócio é o seguinte, a gente precisa falar e de forma séria sobre esta pataquada que o Flamengo está protagonizando no futebol brasileiro. Uma tentativa mequetrefe de tirar vantagem agora baseado numa liminar, concedida de forma absurda e equivocada pelo STJD. E desta vez envolve o Grêmio, que seria o primeiro prejudicado já na próxima semana, o jogo de volta pela Copa do Brasil. A gente fala sobre isso neste vídeo, que eu te informo tem o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas. A um clique de ser a sua, eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para que você faça a inscrição na KTO. Te inscreve, utiliza o cupom promocional Meneghetti, como está aqui, e com este cupom tu ganha 20% de acréscimo de bonificação em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, os caras são muito competentes, tem múltiplas alternativas para que tu te divirta apostando na KTO, kto.com, uma baita casa de apostas. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre esta tentativa quase ridícula do Flamengo de tirar uma pequena vantagem no confronto com o Grêmio pela Copa do Brasil. Não deve ser coincidência que o símbolo do Flamengo, mascote, seja um urubu. Um pássaro nojento que se alimenta principalmente de carniça e que goste especialmente de sobrevoar e de buscar o seu alimento nos lixões. É o urubu, que é o símbolo, o mascote do Clube de Regatas Flamengo. Que pataquada que o presidente Rodolfo Landim está protagonizando. Ele e a diretoria do Clube Carioca. Que o Flamengo é um gigante, eu reconheço, mas que ele gosta de tirar vantagem. Vocês lembram da lei de Gerson? A lei de Gerson, o gosto de tirar vantagem em tudo, certo? Ela surgiu lá nos anos 70, quando o Gerson, o canhotinha de ouro, célebre jogador da seleção brasileira, da Copa de 70, jogava muita bola o Gerson, tinha um lançamento muito preciso. Pois ele fez uma propaganda veiculada em rede nacional de uma marca de cigarro e terminou dizendo assim: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Aquilo virou a lei do Gerson, ficou muito ruim para ele não tem nenhuma culpa nisso, e sim o publicitário que promoveu a propaganda e este texto, que é um texto politicamente equivocado, que passa uma ideia ruim e que isso ganhou uma repercussão e deu ao Gerson uma notoriedade negativa, pois o Flamengo gosta de se abraçar na lei de Gerson. Aliás, o Gerson se celebrizou principalmente no Botafogo e na seleção brasileira, mas jogou no Flamengo, foi formado no Flamengo. Jogou lá 3, 4 anos, foi formado no Flamengo, o canhotinha de ouro, o Gerson. Mas o que vale aí é essa frase furada do gostar de levar vantagem em tudo. O Flamengo conseguiu, de forma absurda e equivocada, uma liminar no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bom, esse tribunal que não tem nenhuma credibilidade, né, que já prejudicou o Internacional e Grêmio uma dezena de vezes. Mas não é por isso que não tem credibilidade. Não tem credibilidade porque costuma tomar decisões estapafúrdias. Pois bem, o Flamengo conseguiu uma liminar que lhe oportuniza ter público nos seus jogos no Rio de Janeiro. E isso veio a reboque de uma decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro que permitiu três eventos testes em jogos do Flamengo no Maracanã. O primeiro deles, na próxima quarta-feira, dia 15 de setembro da semana que vem, o jogo de volta pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem sido, nas últimas décadas, exemplo de nada. O prefeito carioca, prefeito do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já se notabilizou por ser um fanfarrão. Ele é o legítimo personagem, né? Representa muito bem o carioco, aquele sujeito de fala mansa, solto, às vezes meio folclórico. Este é o Eduardo Paes, é o prefeito da cidade certa, do Rio de Janeiro. Pois não foi a decisão, não foi dele, foi do secretário da Saúde do município, certamente endossada pelo Eduardo Paes, permitindo ao Flamengo 3 eventos testes
para ter público em seus jogos no Maracanã. A partir daí, o STJD concedeu a liminar. E isso envolveria a partida de volta do Grêmio na semana que vem. A gente sabe que, tecnicamente, dentro das 4 linhas, o Flamengo já está classificado, o Grêmio está virtualmente eliminado. Afinal, o Flamengo ganhou na Arena o primeiro jogo em agosto do Grêmio por 4-0 e poderia, inclusive, ter empilhado ainda mais gols. Hoje, por exemplo, a CBF organizou uma reunião e chamou para esta reunião os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para discutir a volta do público no Campeonato Brasileiro. Aliás, a decisão tomada é que os clubes, 19 clubes participaram, só um não participou, 19 participaram em a CBF, decidiram por manter a sequência do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, sem público. Apenas um clube não compareceu. Justamente o Flamengo. O Flamengo não foi. Emitiu uma nota hoje pela manhã, dizendo que não vê legitimidade na CBF para definir se os jogos têm que ter público ou não. A CBF é simplesmente quem organiza o Campeonato Brasileiro. A CBF tem legitimidade desde que amparada pelas autoridades. Este é o fato. Quem tem que decidir são as autoridades. E as autoridades é que tem que dar o amparo, o sustento, tem que ser o pilar desta decisão da entidade, que é a CBF, que organiza o Campeonato Brasileiro. Mas a pior questão aqui nesse ponto específico é o Flamengo decidir não participar da reunião. E depois o Flamengo quer liderar a formação de uma liga. Que tipo de parceria o Flamengo quer estipular com os demais clubes? São todos colegas, deveriam sentar à mesa. O Flamengo que fosse a esta mesa, a esta reunião, e dissesse, não através de nota, mas na mesa com os demais clubes, olha, não vejo legitimidade na CBF para definir isso, esta é uma decisão que tem que ser do poder público, das autoridades médicas, mas não é isso que o Flamengo pensa. O Flamengo, na verdade, é a essência do egoísmo. O Flamengo sempre, na sua história, pensa apenas nele. Não tem nenhuma capacidade de associativismo, de cooperativismo, de sentar numa mesa e ver o que é melhor para o setor. No caso, o futebol. Não, o Flamengo só pensa nele. E ele não foi à reunião porque ele tem já uma liminar que lhe dá este benefício. Uma liminar concedida por quem? Pelo STJD. E uma liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro, também estapafúrdia e equivocada, que ele, Flamengo, está permitido a realizar 3 eventos testes. Ora, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro, esta sim, não tem legitimidade para liberar público em jogos de uma competição em que ela não tem nenhum envolvimento com a organização. Será que ninguém parou para pensar do STJD ou da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas esse caso, especialmente do STJD, que o Flamengo terá um benefício se ele colocar, ainda que sejam eventos testes público nos seus jogos? Isto fere a isonomia da competição. O Grêmio jogou na Arena, como todo mundo vem jogando, com portões fechados. Aí no jogo de volta, o Flamengo quer colocar 20, 25 mil torcedores. Será que ninguém pensou nisso? Será que ninguém parou para refletir sobre isso? Se eu fosse um auditor do STJD para dizer assim, escuta, como é que eu vou liberar? Eu não tenho autorização para liberar. Quer dizer, eu libero, o Flamengo é beneficiado e o adversário, seja quem for, tem um prejuízo. Imaginem vocês, se o primeiro jogo não tivesse sido Flamengo 4, Grêmio 0. O tamanho da bagunça que seria. Imaginem vocês se o Grêmio tivesse, por exemplo, vencido o primeiro jogo em Porto Alegre. O tamanho do perrengue. É que a gente sabe que, tecnicamente, o Grêmio já está fora da competição. Pelo menos dentro de campo. O vice-presidente jurídico do Grêmio, Nestor Rain, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes na tarde desta quarta-feira e disse o seguinte: se o Flamengo vender ingressos e o jogo tiver torcida, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro, vai ao Maracanã, mas não entra em campo. Até porque, ponderou o Nestor Rain, pode que na última hora, alguma liminar, uma decisão da CBF, proíba a entrada do público e o Grêmio tem que estar no local do jogo, tem que estar na cidade e, posteriormente, no local do jogo. Então acerta o Grêmio. Eu quero dizer isso. Gostei da entrevista do vice-jurídico do Grêmio, Nestor Rain. O Grêmio acerta, no mínimo, para escancarar a bagunça que é essa competição. No mínimo, para mostrar a fragilidade da CBF e o comprometimento que tem o STJD com os clubes que ele decide beneficiar.
Está certo o Grêmio. Ah, pode perder para o VO. Dane-se. Faz o Flamengo se classificar no tapetão. Não bem no tapetão, mas no VO. Tira do Flamengo a possibilidade de se classificar dentro de campo. Acerta o Grêmio. Se o jogo do Maracanã, na próxima quarta-feira, o jogo de volta da Copa do Brasil, se for liberado ao Flamengo a possibilidade de ter público, e se o Flamengo usar desta prerrogativa e ter ainda mais uma vantagem, o Grêmio está certo em não entrar em campo. Pode perder para o VO? Pode. Mas que escancare a bagunça que é o futebol brasileiro e que faça o Flamengo se classificar, talvez depois ganhando o título da competição, através de um WO. É ruim, né? O bom é se classificar dentro de campo. E eu e vocês aí, todos nós sabemos que o Flamengo está com a mão na vaga. Aliás, com as duas mãos. O Flamengo já está virtualmente classificado. E ainda assim, permitiria ao Grêmio a possibilidade de um recurso. E eu não vejo, ainda que o STJD não seja nada confiável, eu não vejo como um auditor vai deliberar a vitória para o Flamengo por VO, sabendo que houve o benefício de jogar em casa com a torcida, enquanto o Grêmio jogou em casa sem torcida. Eu e você, todos nós sabemos que o Grêmio não perdeu por conta disso. O Grêmio podia ter 70 mil torcedores na arena que perderiam o jogo igual. A diferença é que sairia de campo vaiado. Mas não podemos permitir que seja ferida a isonomia dos clubes. A competição é a mesma. O jogo é jogo de volta pela Copa do Brasil. Se o Grêmio não teve público no primeiro jogo, o Flamengo também não pode ter público no segundo jogo. Agora, o mais importante, esta prática do Flamengo usual, recorrente, de tirar vantagem de tudo, de se achar superior aos demais, de não sentar numa mesa para negociar. É verdade. O Flamengo tem o seu mascote, o seu símbolo correto, adequado. Tem que realmente ser um urubu, um animal nojento e que se alimenta de carniça, especialmente nos lixões das grandes cidades. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. E agora, deem uma passadinha. KTO.com. Os caras são feras. Os caras são bons. Tem muitas alternativas para tu te divertir e apostar. O cupom promocional é Meneghete. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.